Olá a todos, bom dia. Hoje nós vamos conversar um pouco, seguir uma conversa do último vídeo, conversando sobre as barbaridades do nosso mundo aí e de outras coisas aí fora. Eu comecei a desacortinar o assunto da espiritualidade e o extraterrestre, tentando fazer uma analogia ali, onde os dois pontos se convergem, e a ideia hoje é continuar fazendo este tipo de junção aí. A gente conversou sobre a espiritualidade, sobre os extraterrestres, tivemos alguma coisa também de Projeto Terra, e chegando até pincelar rapidamente sobre a data limite. Então, o que eu gostaria de propor hoje é a gente falar sobre o enlace entre a nossa vinda para este mundo, o nosso desencarne e algumas coisas a respeito, ok? Na maioria das vezes, a gente tem a ideia de que nós somos seres que nascemos, vivemos e morremos, e que a vida ela se dá aqui no planeta Terra, na forma física que nós estamos neste momento. Então, a gente pensa, e as religiões, a maioria delas nos colocou como sendo a vida uma única oportunidade de estarmos aqui encarnados para fazermos aquilo que nos propusermos a fazer, o quanto na realidade a vida não é isso que nós estamos experienciando. Como um mergulhador daqueles antigos que colocava aquelas roupas pesadíssimas nos navios, aquele escafandro gigante de vidro e mais aquelas roupas que iam se conectando. Então, quando ele estava sem aquelas roupas, o mergulhador poderia pular, saltar, dar voltas, correr, e aí, num determinado momento, ele colocou aquelas roupas muito pesadas e ainda assim se enfiou para o fundo do mar. E lá embaixo ele mal consegue se mover. É tudo bem devagarzinho, não consegue fazer as mesmas coisas, né? Aquilo pesa, aquele corpo que ele está carregando ali, aquilo ali pesa muito, uma coisa pesada, difícil de usar, né? Tem que ter uma integridade física muito boa para conseguir fazer aquilo ali. E enquanto ele não está vestindo aquele robô ali, aquele traje, ele está como eu estou agora, simples, só com a roupa do corpo, pode saltar, correr, vir, deitar, levantar rapidamente, né? Consegue fazer os gestos para lá, para cá, faz tudo o que quiser com uma certa leveza. É mais ou menos assim que age o nosso espírito na hora que dá vida e nasce neste robô que a gente carrega aqui. Então, quando nós estamos no astral, no mundo espiritual, nas cidades astrais ali, a gente pode fazer tanta coisa, a gente pode fazer tantas leituras que enquanto estamos encarnados não podemos, e a gente consegue perceber tantas coisas que a gente aqui não consegue perceber, justamente porque o nosso espírito ele é muito amplo de energia, ele é muito, a percepção dele é muito aguçada, a percepção do nosso espírito ela é uma coisa fenomenal, fora da realidade que a gente está vivendo neste momento. E para vir dar vida a este corpo que nós estamos agora, é como se o nosso espírito vestisse aquele traje do mergulhador que eu acabei de citar. Ele perde 90% da sua capacidade. Então aqui a gente vem para cá justamente para cumprir, para fazer uma missão. Da mesma forma que o mergulhador estava bem ali, legal, fazendo tudo o que queria, leve,
e colocou aquele traje justamente para ir lá completar uma missão. Ele mergulhador, sei lá do que ele vai fazer, mas foi lá completar uma missão lá no fundo do mar e retornou. É a mesma coisa o nosso espírito, ele veio, deu vida ao nosso mundo, ao nosso corpo e justamente perdeu aquilo que boa parte da sua percepção, boa parte da sua tecnologia foi perdida, e aí ele vem aqui, cumpre uma missão e rapa fora. Então por isso que eu falo que a vida não é isso aqui. Assim como a vida do mergulhador não é estar embaixo d'água, a vida dele é fora. A nossa vida também é fora. As pessoas dizem, mas a minha vida está um caos. Olha, a sua experiência aqui está um caos, porque você está fazendo coisas que geram caos com ela. Porque a vida não é isto. Isto é só uma experiência que lá para o espírito, lá no alto, passa muito rapidamente. A nossa vida dura muito pouco. Nós vivemos em média 80 anos, 100 anos no máximo. Com poucas exceções aí, raras exceções, passamos dos 100 anos. Então, é muito... As religiões, principalmente, nos levaram a crer que a nossa existência aqui nesse mundo ela é a única. Ela é a única e deu. Então, por isso que as pessoas tentam viver essa coisa numa loucura, tentando experienciar tudo que podem, como se estivessem a bordo de um avião, o avião estivesse para cair e todo mundo resolvesse fazer uma loucura antes de morrer. É mais ou menos assim que as pessoas tentam levar a sua vida, naquela loucura. Trabalho, dinheiro compra isso, compra aquilo, vai ali, vem cá e trabalha e passa a perna no outro, se sente feliz, daqui a um pouco tá triste, daqui a se sentir feliz de novo, bebe, namora, faz não sei o que, aquela loucura do cotidiano que é a loucura que a Matrix está colocando para você viver, porque enquanto você está nessa loucura, você não está percebendo o óbvio, você não está tendo tempo para si mesmo, você não está dando tempo para o espírito, você não está dando a Deus o que é de Deus, você está procurando somente o outro lado. Então, a vida não é isso. Entenda, a vida não é isso aqui. A nossa vida é outra coisa, é fora. Da mesma forma que a gente pensa que a gente veio aqui nascer, a gente está num acaso muito grande. E não é assim que funciona. As leis universais, as leis que regem as encarnações aqui no nosso mundo, elas têm parâmetros, não é a esmo, não é correndo ali. Vamos colocar dois tipos de encarnações aí básicas que ocorrem diariamente aí. Um casal casado, casadinho ali, certinho, bonitinho, que se ama, que se ajuda, os dois trabalham um com o outro num conluio para tentar viver o mais confortável possível, fazendo bem um ao outro e ao próximo, resolvem ter um bebê. Aí estão lá no seu momento íntimo lá, os mentores lá já estão com alguém já mais ou menos programado para ser o filho daquele casal, e na hora da concepção eles trazem aquele espírito, aquela alminha para imantar naquele óvulo que será fecundado. Ali vai nascer o Joãozinho, porque o Joãozinho é gente boa, já escolheu ali a Maria e o Pedro para ser o seu pai, porque eles são gente fina, vão lhe dar uma boa educação, não porque eles têm dinheiro, mas é porque podem lhe dar uma boa educação, lhe passar bons valores, é isso que ele procura, é isso que a espiritualidade procura para o Joãozinho que vai nascer. Entenderam? Esse é o tipo bacana de encarnação. Agora, o casalzinho tá lá no carnaval, lá todo mundo pulando, saltando que nem um doido lá, cachaça e coisa pior e porcaria. Aí o cara junta, olha pra guria, a guria olha de volta, vai lá no cantinho e pau. O que vai nascer se aquela moça engravidar? Vai nascer um espírito sem vergonha que tá ali na volta procurando uma mãe e um pai daquele jeito, que usem aqueles tipos de substâncias, para que eles
possam encarnar de novo e dar briga para encarnar ali, quem é que vai entrar quem é que vai nascer daquela pessoa ali, porque tem 10, 20, 30 espíritos ali arrodeando, usando aquela energia da droga, né, ou da cachaça. Então, dá briga quem é que vai encarnar. O que encarnar vai ser o felizardo de nascer no meio da droga e da cachaça para usar a droga e cachaça a vida toda. É assim que eles pensam. Então, ó, o pau pega ali. Somente os mais porrada que vão nascer ali no meio. Aí nasce o quê? Claro que pode ser que se tornem os bons cidadãos, boas pessoas. O mundo dá essa oportunidade. E isso é o livre-arbítrio. O Joãozinho pode ser que se torne um mau elemento e o outro pode ser que se torne um bom cidadão. Mas a gente sabe que as estatísticas rodam muito mais a favor de um do que de outro. 2 momentos de encarnação programada, ou de uma desprogramada, digamos assim, né, que eu acabei de citar. Agora vamos falar de 2 desencarnações, 2 pessoas que desencarnaram, né, e os seus momentos. Então tá lá, o cara tá enfermo e acabou de desencarnar. Automaticamente, se ele tem noção de o que é a vida, como funcionam estas coisas, se é uma pessoa que tem um ensinamento e uma fundamentação já religiosa em alguma coisa, automaticamente ele vai perceber que desencarnou e que algo está para ocorrer. Dependendo da pessoa, ela vai encontrar uma luz, um anjo, uma pessoa que vem ali receber. Normalmente os espíritas ou pessoas que acreditam na vida após a morte, normalmente tem alguém da sua família lá do alto que vem lhe dar algum amparo. Agora, se é uma pessoa totalmente desequilibrada, um bandido, um assassino, cheio de reveses na vida, cheio de pessoas que o aguardam muitas vezes, né? Que o aguardam muitas vezes desencarnar, porque ele já tirou, ceifou as suas vidas e eles já estão do outro lado, desencarnados, esperando aquela criatura, este cara desencarnar, para que possam pegá-lo. Meu amigo, esse cara tá lascado. Tem gente que desencarna e fica dentro do caixão ali, deitadinho, enterrado, esperando, bota só a cabecinha para fora ali, dá uma olhada, tá os espíritos tudo ali, esperando, ó, vem mais, chega aqui. Não vou sair daqui não. E o corpo lá apodrecendo. Dali um pouco o corpo apodrece, não tem mais nada, e aí o cara se obriga a sair dali. Aí os caras, ó, vem cá. Ó, tu fez isso pra nós, assim, assado, tá na hora de nós acertar isso daí. E aí começa o inferno do cara. Aí ele entra numa frequência de energia, que ele já tinha uma frequência de energia, de uma energia mental muito densa, muito para baixo. E ainda atraiu esses espíritos até ele, e ainda esses espíritos vão ajudá-lo aí cada vez mais profundo. Então veja a diferença. Pessoas com vícios, pessoas com problemas, que desencarnam e ainda sentem as vontades dos vícios e ficam arrodeando pessoas para usar essa energia. Então, isso tudo é o mundo espiritual, isso é o que a gente não vê, isso é o que a gente não percebe. Só percebe isso daí quem está envolvido com esse tipo de religião, com esse tipo de fundamentação, quem estuda para saber essas coisas e quem percebe isso daí, normalmente são pessoas mais esclarecidas, pessoas que conseguem ter uma vida mais tranquila, com mais liberdade de expressão, né? Não é aquela coisa focada, entendeu? Eu tinha muita ideia da religião católica, pois a minha família foi toda católica. Então a gente tinha aquela ideia, né, de que Deus faz assim, e aí
mandou Abraão matar seu único filho, o seu filho primogênito lá, para mostrar que era fiel a Deus, mas Deus é onipresente, onisciente, ele sabe tudo. Eu ficava pensando, bom, mas ele não sabia se o cara ia matar ou não? Precisava mandar fazer aquilo ali com o cara? Entendeu? Que Deus é esse, velho? Aí eu ficava pensando, não pode ser verdade. Não é que ele não possa ser assim, não é que nos contaram assim. Eu pensava que não pode ser assim. Então tem coisas aí que as pessoas não acionam o desconfiômetro. Elas seguem fechadas ali sempre, né? Da onde venho? Para que é que eu sirvo? Para onde eu vou? 3 perguntas básicas que ninguém sabe, que as pessoas, a maioria, não consegue responder. Então, quando eu falo em mundo espiritual, eu falo em tecnologia muito mais avançada que a tecnologia que temos aqui, que está a níveis superiores nas esferas astrais do nosso planeta, para comandar a existência aqui na nossa superfície. E quando eu falo nessas tecnologias, nestes seres, isso aqui, eu não estou falando de extraterrestres. Eu não estou falando, claro, de seres verdinho, com anteninha, e que fazem maldade, e que andam de disco voador, desfilando para lá e para cá, raptando vaca, e que ficam abduzindo as pessoas de noite, aquelas coisinhas do cinema. Eu estou falando de seres com as suas civilizações, nos seus mundos, nos seus planetas. Nós temos tantos outros planetas habitados no mundo, no universo, e somente uma pequena parte desses seres, como se fosse a polícia intergaláctica, que a gente conhece como Federação, a Federação Intergaláctica controla essas existências nesses planetas, tem um conselho kármico do planeta e tem um comando, que a gente conhece o comando Ashtar, mas tem outros, que comanda a existência num determinado planeta. Então a coisa não é a moda louco, as coisas acontecendo no planeta. Tem coisas que ocorrem ao acaso, mas as diretrizes básicas para onde o planeta caminha e para onde ele vai, é tudo acertado. Tem um porquê. Se amanhã ou depois o ser humano adquirisse tecnologia, como provavelmente teremos, e logo, para irmos para outros mundos. Ali no lado a gente descobre um planetinha parecido com o nosso, com meia dúzia de aborígenes ali, vivendo na selva, lá em cavernas, comendo carne crua, vivendo em pequenas tribuzinhas, ali em pequenas famílias, e a gente chegasse lá. A gente ia ser o que para eles? Íamos ser extraterrestres. E a gente começasse a dar uma série de ensinamentos. Olha, vocês não precisam ficar caçando, vocês podem plantar. É assim que se planta, faça instrumentos. Aqui faz uma enxada, assim você faz um arado, assim você faz uma pá. E você começa a ensiná-los a plantar, eles perdem a capacidade de ficar nômades para lá, para um lado e para o outro à procura de alimento, já podem ficar num lugar só. Aí agora você pode ficar num lugar só, sabe como é que você faz? Você constrói uma casinha para você não ficar morando numa caverna lá, fria e cheia de problema. Aí o cara constrói uma casinha. Aí agora é o seguinte, você pega, tá aumentando o número de pessoas, você faz assim, e a gente vai dando as coordenadas para eles, e eles vão fazendo. A gente ia ser o que para esses caras? A gente ia ser Deus, os deuses. E a gente ia chegar como até lá? De nave? De foguete? De avião? Sei lá. Vejam como é a mesma coisa. E assim vai. Então, os Anunnaki o que era? A nossa humanidade se criou e iniciou como? Tudo assim. Só que existe um projeto. E nós seríamos os comandantes daquele projeto. Com que intuito? Se fosse com a nossa mentalidade de bosta que nós temos hoje no mundo, seria para explorar. Ah, vamos fazer ele de escravo, vamos roubar o ouro, vamos roubar tudo que tem, vamos pegar e vamos pegar e vamos pegar. Falou em explorar, ferrou. É por isso que a gente não tem essa tecnologia para ir lá, porque senão a gente vai fazer cagada em tudo que é lugar. Imagina o ser humano fazendo isso daí em outros planetas.
Porque se não der, a gente solta uma bomba atômica e ele queira com todo. Então é o seguinte. Então essa ideia que eu falo, que eu começo a conversar aqui nos vídeos sobre a espiritualidade, os extraterrestres, os mundos lá fora, é a mesma coisa. As pessoas dizem, mas você mistura. Extraterrestre é uma coisa, espiritualidade é outra, espírito é outra, religião é outra e o mundo aqui é outra coisa. Não dá, cara, é tudo a mesma coisa, velho. Perceba, o próprio mestre já dizia, na casa do meu pai há muitas moradas. Existem milhares de mundos, eu já expliquei no outro vídeo. O nosso universo, ele é um universo físico, mas ele não representa 10% do universo não físico que existe, da energia universal. Então você tem a energia universal, desculpa, energia universal gigantesca, e você tem dentro dela o universo, que é só uma partezinha física aqui. Dentro desse universo físico, você tem um monte de galáxias. Dentro dessas galáxias, vocês têm um monte de sistemas solares. Dentro deste monte de sistemas solares, um deles é o nosso, que está aqui, o Sol e os planetas que a gente já conhece, estudou na escola, orbitando ao redor. Então, por que só no nosso sistema solar ia ter só um planeta? Vejam só, o nosso que ia ter vida. Seria o mesmo que acreditar que existe um Deus que fica no céu, sentado no seu trono, que comanda tudo, que ele é onipotente, onisciente, onice, aquilo, ele sabe tudo o que vai acontecer, consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se você fizer aquilo que ele manda, você vai para junto dele. Se você não fizer, você vai para o inferno. Mas ele te ama. Seria o mesmo que acreditar nisso. Então, só para acabar, a ideia de que nós somos um ser que tem somente uma experiência para ter aqui no nosso mundo. Que nós somos comandados por este ser que a gente chama de Deus, mas que não é Deus, e que a gente não vai voltar para cá ou para outro mundo reencarnando e vivendo. Isso daí é uma grande besteira. Na minha opinião, uma grande besteira. Ok? Eu vou seguir fazendo vídeos nesta vibe aqui, nesse tipo de diálogo, porque é muito mais fácil, é muito mais simples. A ideia não é ficar colocando muita gravura, muita coisa. A ideia é a gente conversar sobre os assuntos e simplesmente conversar, semear a ideia para quem quiser ficar pensando nisso, para quem quiser no futuro aí dar uma olhada nesses vídeos e achar que é bom poder fazer algum tipo de análise. Porque a minha ideia não é aquela coisa de ser youtuber, de ficar vivendo disso aqui ou coisa assim. A minha ideia é usar a plataforma do YouTube para mim, colocando todo o meu conhecimento, aquilo que eu acho que é conhecimento, que para mim é, né? Para alguém, para outros pode ser que não seja. E deixar tudo gravado como se fosse uma espécie de diário. É o meu diário estelar isso daqui, onde eu posso colocar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que está junto comigo, mais ou menos é o que eu acredito. Muita coisa está sempre em mudança, porque é muito assunto, é muita coisa, e eu vou começando a soltar aqui esses assuntos, mais ou menos numa linha retilínea, para não ficar muito troca daqui, troca de lá, mas é tudo mais ou menos nesse sentido. Daqui para frente, nós falaremos, em grande maioria, é sobre isso. É o porquê que somos comandados, quais os objetivos do Projeto Terra, pois que para onde ele vai a gente já mais ou menos sabe. Ou o negócio melhora agora,
e a gente entra na quarta e na quinta dimensão, ou o negócio afunda e tchau, tchururu, já era, velho. Entendeu? Então, a ideia é se melhorar, tô apostando na ideia de que melhore, e a gente possa usar esse tipo de vídeo no futuro para a gente começar a entender o que se passava lá atrás, e é sobre isso que eu vou seguir falando, sobre a existência terrena. Nos próximos vídeos eu vou começar a falar dos Anunnaki, como que o nosso universo foi criado, por que foi criado, qual a entidade que comanda tudo isso e por que está assim, dessa forma, ok? Vai ser mais ou menos por aí a pegada, e nós vamos ir destrinchando essas histórias e esses assuntos aos poucos, beleza? Valeu, obrigado.